Davi clamou: socorro, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. A falta de gente piedosa no mundo, essa semana nós somos vítimas disso com o Volney. Falta gente piedosa. Vou pedir para o pessoal da internet colocar aqui para mim. Mas não somente Davi, Tito recebe uma orientação de Paulo para que a gente viva no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Se falta gente piedosa, então é óbvio, Paulo está estimulando as pessoas a serem piedosas. Vimos esses dias que em Cesareia de Filipe morava, a Cesareia Marítima, morava um homem chamado Cornélio. Ele era marcado, distinto pela sua vida piedosa. E na semana passada nós falamos de Jesus, que é o modelo de uma vida piedosa. E o texto de Hebreus diz que Jesus foi ouvido por causa da sua piedade. O jeito de viver de Jesus é muito inspirador. Nós hoje vamos encerrar essa série Cultive uma Vida Piedosa. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 8. E nós vamos ler esses 6 versículos. E eu queria que você acompanhasse esse texto. O texto bíblico diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, por declararmos Jesus como aquele em que há poder, e esse mesmo poder que inspirou homens a escreverem as Escrituras Sagradas é o mesmo poder que nos ilumina para compreender nessa manhã Teu recado. Por isso, traga o nosso pensamento cativo à Tua palavra, para podermos compreender e não haja embaraço nos nossos pensamentos. Tira de nós as distrações, as divagações da mente, qualquer outra coisa que distraia, que a gente consiga entender o Teu recado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Quero fechar com vocês com essa temática, a jornada da piedade. Diga para a pessoa: a jornada da piedade. A jornada, na verdade, transmite a ideia de um processo contínuo, né? Não é uma coisa estanque. A jornada é uma caminhada, é um crescimento intencional. E você precisa correr atrás dela. É uma transformação pessoal. Transmite um aspecto progressivo da vida, não instantâneo, mágico, mas algo que se cultiva ao longo do tempo. Eu já percebi, e todos que já mexeram um pouquinho com agricultura, com horta, que você não consegue ter tomate do dia para a noite, você não consegue ter uma abóbora do dia para a noite, você não consegue colher aquilo que você plantou ontem. Você tem que ter um tempo de espera, e isso é jornada, e a gente precisa intencionalmente cumprir essa jornada. Pedro, ele fez parte do círculo íntimo de Jesus, e eu creio que viver do lado de Jesus era muito inspirador, e viver do lado de gente que teme a Deus é inspirador. E Pedro aprendeu muito com o Senhor Jesus, ele aprendeu a piedade, tanto que na sua carta ele está estimulando as pessoas a exercitarem esta piedade. E Pedro descreve como é que essa piedade se desenvolve na Bíblia, na vida de uma pessoa. Como é que ela está inserida numa caminhada de um cristão rumo à maturidade e à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E eu quero pensar então 5 aspectos dessa jornada. Vamos pensar na devoção, vamos pensar na santidade, vamos pensar nas virtudes, no serviço e também no amor ao próximo, que é a humildade junto com ele. Nós vamos pensar nessas 5 áreas da jornada da piedade. Vamos começar com mais devoção.
Nos textos que lemos, e versículos especialmente o 3, diz que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Interessante se você destacar conhecimento completo daquele que nos chamou. A ideia é exatamente de conhecer bem, é de perceber, de descobrir, de entender em Jesus, porque Ele que nos chamou, o próprio Senhor Jesus, e sermos coparticipantes, porque a sequência do texto nos fala que nós vamos ser coparticipantes da natureza divina. Então, a piedade, meu irmão e minha irmã, ela começa com a sua intimidade com Jesus. Não tem como desenvolver uma vida piedosa sem você desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus. E ter relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus é através da devoção. E a devoção envolve alguns aspectos, porque a devoção é uma entrega sincera sua para com Deus e para com seu reino. É um comprometimento seu de coração, é um comprometimento marcado por amor, por reverência e dedicação pessoal ao Senhor Jesus Cristo. Uma vez Jesus disse para aquela mulher que se derramava aos pés dele: a quem muito se perdoa, muito se ama. Então, quanto mais você foi perdoado pelo Senhor Jesus, quanto mais for a sua experiência com o Senhor, maior será a sua devoção. A devoção é uma vida desejosa de agradar a Deus, de busca permanente da comunhão com Ele. Então a gente não reserva a nossa devoção só para o culto de domingo, só para algum momento específico. A vida devocional é uma vida corriqueira, cotidiana com o Senhor Jesus Cristo. E a ideia é de buscar o conhecimento completo daquele que nos chamou. É muito interessante aquela orientação de Jesus sobre amar o amor café. O amor café, ele diz que você tem que amar a Deus de todo o teu coração. C de café, coração. Também você tem que amar de toda a sua alma. A, de todas as suas forças. F, e de todo o seu entendimento. O E. Então essa concentração total é uma devoção plena que a gente precisa desenvolver. Quando a gente vai procurar a etimologia da palavra devoção, você vai encontrar o seguinte: ela vem do latim, é uma justaposição do prefixo de com votio. Interessante que o de como prefixo na devoção significa intensidade ou afastamento de si mesmo, e no sentido de uma entrega completa ao Senhor. E voveu, que é o devotio, o votio, significa votar, comprometer, empenhar, consagrar-se a algo sagrado. Então a devoção é você sair de você mesmo e você se devotar e seguir completamente ao sagrado. É aquela oração de Davi devota, quando ele diz no Salmo 16: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. É uma consciência tal da dependência de Deus, a devoção me leva a esta consciência. Não tenho mais nada neste mundo. Eu acho engraçado porque eu tenho visto muitas pessoas e crentes em Jesus que têm encontrado tantas outras coisas que vão trazer uma pseudo-segurança e estabilidade na vida. Meu amigo, a razão verdadeira é que não tem outra coisa na vida a não ser Jesus. Não temos outro bem, não possuímos outro bem a não ser Jesus. Tudo que você possa ter é fugaz, é fumaça. Salomão já disse isso. Tudo é vaidade debaixo do céu, tudo é neblina, tudo é correr atrás do vento. Então você pode ser rico, você pode ter uma estrutura familiar excelente, você pode ter uma boa formação acadêmica, você pode ter prestígio na sociedade, você pode ter um patrimônio razoável, mas meu amigo, sem Jesus você não é nada. Então a devoção é essa consciência. O Asaf também pergunta assim na sua vida devocional: que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, é o Senhor só. Ponto. Isso é devoção. A devoção estimula, fomenta e fortalece a nossa fé. A vida piedosa requer mais devoção. Agora, em que consiste a devoção? Algumas sugestões para você praticar a sua vida devocional. Basicamente, é oração, palavra, louvor, jejum, disciplinas espirituais e a comunhão. Se você desenvolver essas áreas na sua vida, você está na jornada da vida piedosa, desenvolvendo a sua vida devocional. Isso aqui é quase que chover no molhado, porque você muitas vezes já ouviu deste lugar,
esse púlpito sobre isso. Mas, por exemplo, o aspecto da palavra é fundamental, meu amigo. Não tem devoção, não tem vida com Deus se você não se nutrir com a palavra de Deus. Nós precisamos encharcar o nosso coração da palavra de Deus. E você tem que arrumar mecanismos, porque você tem tanto tempo e você tem tantos dispositivos e você às vezes encharca a sua mente de tantas outras coisas, mas o grande desafio nosso pastoral é desafiar você a ter mais contato com a palavra de Deus, ouvindo, lendo, estudando, meditando, decorando. Só para perceber que nível que está a sua jornada de vida piedosa no aspecto devocional, qual foi o último versículo, qual o último texto da Bíblia que você decorou? E olhando para essa semana, como foi o seu contato com as Escrituras Sagradas? Que tipo de relacionamento que você teve com as Escrituras Sagradas? Então, se você quer uma vida piedosa, ela passa por a devoção, e a devoção entra no caminho da intimidade com a palavra. Mas além disso, da comunhão através da oração no seu quarto, na sua sistematicidade de busca a Deus. Eu sempre digo a vocês que oração não é algo natural e espontâneo entre nós, nós precisamos exercitar, porque a oração é disciplina espiritual. Fazer parte de uma torre e às vezes acordar de madrugada, como alguns têm esse horário, não é algo fácil. É algo que precisa ser exercitado, você ter o seu horário e cumprir especificamente aquela suma hora de torre de forma sistematizada, isso é disciplina. Como pessoas que também já entenderam, antes dos cultos eu quero ter um tempo de oração ali, eu me dedico a isso. Ou pessoas que pegam durante a semana e daqui, eu creio que 10 dias, nosso cenáculo vai funcionar aqui todas as manhãs, porque nós vamos transportar toda a nossa parte da sede anterior lá na Rua dos Missionários para cá. Então as nossas manhãs de esperança vão ser aqui no cenáculo. Então todas as manhãs, 6h15, depois às 7 horas, tem gente ali, isso é disciplina espiritual. Então a devoção, ela é estimulada pela oração, pela palavra. Interessante quando fala oração em comunidade, é muito legal. Esses dias nós estávamos numa vigília, foi uma vigília muito linda, e eu vi muitas crianças vindo e buscando a Deus e querendo dons do Espírito Santo. Eu percebi que antes do encontro de casais, alguns casais se reuniam ali no Jardim das Oliveiras para buscar. Toda terça-feira, após a ceia, eu tenho uma reunião de oração, a terça-feira, depois da Terça da Esperança, com o conselho, com a equipe ministerial e o Ministério de Intercessão, para a gente orar. E nós tivemos nessa última terça, e isso faz parte da sistematicidade e da vida devocional, e nós precisamos estimular, e a gente sai dali abastecidos. De vez em quando eu apareço na Rede Homem, uma coisa que me chama muita atenção é que tem um momento da programação da Rede Homem que eles se ajoelham para orar. Parece uma coisa simples, mas eu acho que mostra uma reverência, uma dependência. É aquilo que a gente faz nos casamentos. Ontem eu estava no casamento, quando os noivos se dobram o genuflexório e eles estão dizendo: Deus, nós não vamos caminhar com as nossas próprias pernas. Então o fato de se ajoelhar é uma rendição. Então a devoção passa pela oração, mas passa também pelo louvor. O meu louvor, diz o escritor bíblico, é fruto de lábios que confessam o teu nome. Então que o Senhor possa achar na minha boca, nas minhas mãos, palavras, gestos de adoração, de louvor, que exaltam o teu nome, que glorificam. E nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Essas noites passadas nós tínhamos uma lua bem diferenciada. Falei: Deus, o Senhor é maravilhoso. Então contemplar as flores, Deus, o Senhor é tremendo. Tudo nós podemos trabalhar no aspecto da devoção, do louvor, da adoração. Coloca no seu carro louvor. Coloca na sua casa louvor. Exercite a sua vida devocional. Estamos em plena mobilização de jejum e oração. E na sua vida devocional o jejum faz parte. Além de te dar uma ajuda, porque hoje você sabe que o tratamento para a questão de obesidade, para o cuidado do corpo, você é estimulado pelos médicos a fazerem o jejum intermitente. E é interessante porque você ali só está cuidando da sua saúde, mas quando você faz um jejum, vai te servir na sua saúde física e vai servir também na sua saúde espiritual. Então é muito importante a disciplina do jejum, nós precisamos resgatar isso. Além do que, você começa a trabalhar os seus prazeres, os seus desejos, as suas vontades, e você tem que entrar disciplinando essas áreas da sua vida que nós temos dificuldades. Além do jejum, que é uma disciplina espiritual, tal qual a oração, você poderia enveredar pela contemplação, olhar o que Deus fez, é uma
disciplina espiritual, contemplar a natureza em silêncio. Você poderia usar a solitude, que é diferente de solidão, que é outra disciplina espiritual. A solitude não é o sentimento de estar sozinho, é você procurar estar sozinho para ter comunhão com Deus. Isso é solitude. A simplicidade também é uma disciplina espiritual, porque nós vivemos num mundo de múltipla escolha. Nós temos N opções. E isso faz tão mal, né? Porque eu me recordo, meu avô tinha uma mercearia e lá os produtos eram mais definidos. Hoje eu vi um lugar lá em Águas de Lindóia que tinha 3.000 carros em exposição, de carros antigos. Hoje eu não sei, as marcas antigamente a gente sabia, tinha Ford, Volkswagen, Chevrolet, Fiat. E hoje a gente nem sabe, eu encontro um monte de carro na rua, que carro é esse? Eu não sei o nome dos carros. Então o mundo plural comprometeu a gente a vida da simplicidade, porque a gente perdeu a simplicidade. E é uma disciplina espiritual. Então você pode trabalhar a sua vida devocional com a palavra, com oração, com jejum, com disciplinas espirituais, com contemplação, com simplicidade e com a comunhão entre as pessoas. Meu amigo, a vida devocional ela é esquentada, ela é aquecida pela vida de comunhão. Vida em Comunhão é um livro de Dietrich Bonhoeffer. Nós precisamos estimular a vida em comunhão, a vida uns com os outros, a vida da mutualidade, de chorar junto. E a gente passa por isso dia a dia quando a gente está numa comunidade de fé. A gente chora, a gente ri. Eu experimento muito isso aqui em alguns momentos, quando a gente está apertado na construção. Tem algumas pessoas que sempre nos ajudaram aqui e a gente sofre junto. Então é um dia de funeral, por exemplo, você vai lá estar com a pessoa, não ter o que falar diante de tragédias, a não ser estar do lado da pessoa. A comunhão ela é importante. Eu me recordo até hoje que em 1976, quando meu pai faleceu e eu estava indo para ver onde é que ele estava, que ele tinha entrado no lugar para ter oxigênio e não chegou a ter, era numa clínica, e o meu primo foi comigo. Meu primo estava com o braço quebrado e a única coisa que ele fez foi me abraçar e levar para aquele lugar. Comunhão, relacionamento, que faz parte da vida devocional. Você precisa de gente, você precisa de dar atenção à criança, você precisa cumprimentar as pessoas, você precisa desenvolver isso. A vida piedosa passa pela vida devocional. Mas em segundo lugar, a jornada da piedade passa por mais santidade. Porque no texto bíblico ele diz, vamos dizer juntos esse versículo: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Meu amigo, não tem vida piedosa sem busca de santidade. Se você quer viver a sua fé cristã, mas sem tirar a marca forte do velho homem dentro do seu coração, você não vai viver a vida cristã. Porque o mundo está impregnado de paixões e de corrupção. É isso que esse texto está dizendo. Lê lá de novo, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. São palavras fortes. O mundo é o sistema que está impregnando as paixões. As paixões são os desejos, são as vontades, são os anelos, que são das coisas proibidas, são a luxúria e as vontades geral. E isso as crianças já têm. Então, ele diz que há nesse mundo uma corrupção das paixões. A paixão já é estragada, nesse sentido pervertido dela. Agora, a corrupção é aquilo que perece, é a depravação e o declínio moral que acontece. Então, meu amigo, o mundo perdeu o pudor e a vergonha. Cara, no nosso país está assim, você não sabe o que é certo e o que é errado. E agora com a inteligência artificial, você não sabe se quem está falando é de verdade ou é de mentira. Nós estamos vivendo num mundo muito estragado. E o que a gente tem percebido é que as coisas que estão acontecendo nos bastidores das vidas das pessoas são coisas escandalosas e absurdas. Que se viesse à tona e num telão desse aqui, todas as pessoas corariam de vergonha. Eu me recordo que eu tenho um disco long play, aqueles pequenininho, disco de CD, não é? Como é que chama aquilo lá? Disco de vinil. Tem lá em casa ainda. O Grande Julgamento. Alguém gravou e nos últimos dias havia uma música de fundo. Foram abertos os livros e foram nominadas todas as pessoas e os pecados das pessoas foram revelados a todos. Aqui estão os roubadores, os mentirosos e aquilo. E eu imaginava quando criança, quando eu escutava isso,
que a vida de todos nós ia ser publicada lá no final dos tempos, eu creio quase que é isso mesmo, e vai passar um filme sobre o que aconteceu nos bastidores da sua vida. E seria coragem de vergonha. Agora, quando aqueles que estavam em Cristo Jesus seriam poupados disso, eu falei, graças a Deus que eu estou em Cristo. Então, as aberrações que um ser humano pode cometer, a vida privada, se fosse estampada, seria uma grande vergonha, porque nós estamos vivendo num mundo entregue às paixões, e essas coisas estão se avizinhando com a igreja. Você sabe que tem correntes liberais dentro das igrejas evangélicas para que a gente aceite de forma muito normal o LGBT. Não, é amor a todo mundo. Queridos, nós amamos. Se tem alguém aqui que tem essa opção, a gente coloca no mesmo nível. Nós amamos todos os pecadores, mas nós não concordamos com o pecado. Se você tem a prática homossexual, você precisa abandonar esse pecado, porque é tão pecado quanto o adultério, quanto o tráfico, quanto o roubo, quanto a mentira. Vocês são bem-vindos neste lugar, mas para você se posicionar e que quer se tornar membro, abandona o adultério, abandona o pecado, abandona o homossexualismo, porque é pecado, abandona a prostituição. Nós precisamos ter essa consciência, porque o mundo está entregue às paixões e vivendo de forma a minar a moral, a ética, a honestidade, a fidelidade, a reverência, a obediência e a santidade. E tem muito crente sendo arrastado por essa avalanche. Esse é o grande risco. Por quê? Falta devoção. Se não há devoção, não há comunhão com a palavra. Se não há comunhão com a palavra, vai faltar santidade. E gente sem noção que dizem ser de Jesus, todavia se porta de forma muito liberal, de forma muito concessiva, de forma muito permissiva, vivendo uma fé totalmente incompatível com a ética cristã. E é ruim, às vezes, a gente escutar pessoas que se dizem ser crente, mas dizem assim, olha, se você tem uma pessoa que você não gosta, faz uma oração para ela ir para aquele lugar. Eu acho que esquisito. Então, o mundo exerce um fascínio constante sobre os sentidos e sobre o coração, e a sedução é sempre explícita. Muitas vezes, quer dizer, não é sempre explícita, às vezes ela é sutil e travestida de sucesso, de liberdade, pseudo-liberdade e realização pessoal. Então vamos só enumerar algumas áreas da sedução. Primeiro, entretenimento. Meu irmão, parece que é coisa boa, mas o entretenimento ele pode ser um caminho de sedução e perversão e corrupção das paixões. Porque, olha só o tempo que se gasta com stream, com essas TV abertas, com Prime Video, com Amazon, com Netflix. E quanto tempo que você gasta com as outras coisas do Senhor? Há um fluxo contínuo de imagens, sons, distrações e prazeres momentâneos, e a gente se perde nisso. E agora também, em todas essas redes sociais, todo mundo grava, todo mundo fala um monte de coisa, e tem coisa interessante, mas a diversão, o lazer e o prazer têm prioridade. E aí o texto de Provérbios já dizia, há muitos anos atrás, para Salomão, os olhos do homem nunca se satisfazem. Tem muita coisa para ver. E preenche o tempo, mas esvazia o coração, o entretenimento. O risco que ele traz é de uma anestesia espiritual e você fica distraído demais para buscar Deus, porque você está entretido num monte de coisa. Outra coisa, o poder seduz muitas pessoas. É isso que Satanás propôs para o Senhor Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quantas pessoas não estão sendo bem colocadas na sociedade? Tudo isso te darei. Mas uma das primeiras coisas que ela deixa é a comunhão, é a vida com Deus, pela proposta de Satanás. A tentação de controlar, de dominar, de influenciar e ser reconhecido. A sede por poder é uma armadilha antiga que Satanás já utilizou. E o verdadeiro poder do cristão está na humildade, no serviço, e não no poder. E não na posição. Mas outra sedução é a ambição e a ganância, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Desejos desordenados por conquistas, acúmulo e prestígio. Um coração insaciável, movido pela cobiça, e a ganância destrói relacionamentos e corrompe valores eternos. Eu já lidei com famílias por causa de herança, com problemas, brigando. Cara, eu sempre fui assim, inconformado com isso. Faço parte de uma família, de repente aparece na minha mão, porque eu sou herdeiro, vamos pensar assim, 2 milhões de reais, de graça agora, mas eu fico chateado porque o outro lá ficou com o outro lado, ficou com a mesma quantia que eu, mas eu queria aquela parte, não a minha parte. Meu amigo,
Alguém trabalhou, alguém ganhou e eu sou contemplado com isso. Louvado seja o Senhor, eu não vou ficar brigando com isso. Mas a gente vê isso acontecendo por causa dessa ganância maluca. A sedução através do prazer, amantes dos prazeres mais do que amigos de Deus. Então nem todo prazer é pecado, mas o prazer sem freios afasta você de Deus. E aquela ideia, o importante é ser feliz. Eu me libertei da religião, me libertei dos dogmas, eu me libertei, agora eu sou livre. O importante é ser feliz. Então não importa o que as pessoas dizem, importa sim, meu irmão. Porque se qualquer coisa que você faz escandaliza outra pessoa, a Bíblia diz para você não fazer. Se você quer viver a vida piedosa, além da sua vida devocional, você tem que ter santidade. E a santidade é lutar contra toda a sua sorte de sedução do mundo, a sedução da aparência e da imagem, a imagem que valoriza o exterior, a estética, a vaidade. Queridos, as redes sociais, eu acho muito engraçado, porque tem pessoas que têm prazer de pegar, andar com a latinha para lá e para cá, ou então, é engraçado quando as pessoas fazem a pose para selfie, né? Elas fazem uma cara diferente. A imagem hoje é muito valorizada. Agora, o que Deus vê? O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então nós somos uma cultura que valoriza e a gente entra na mesma linha. E as comparações que geram em cima disso, a inveja e a insegurança por causa das imagens. Nós já vivemos internamente aqui histórias de adolescentes que tiraram foto despidos e mandou para o amiguinho ou para a amiguinha, e depois isso aí foi publicado. Gente da igreja fazendo isso. E pai, por favor, cuide do celular do seu filho, o NUS. Faz favor, você tem que entender isso, mas às vezes você não está sendo inspiração para ele. Até a forma da gente se vestir vai mostrar. Então, você está criando uma menininha, cria ela de forma decente, não coloca a sainha curtinha não, coloca uma sainha certa, porque ela vai acostumar. Então, saiba trabalhar isso. Como o seu filho, como você lida com a sua filha. Nós temos que ser contra essa propaganda, esse mundo relativizado, esse mundo que seduz. E olha, não vos conformeis com este mundo. Santidade é não conformação com o mundo. Eu não estou de acordo com o que está acontecendo nesse mundo. Eu não estou de acordo com o que eu vejo na mídia social, na rede social. A amizade do mundo, a Bíblia diz, é inimizade, inimiga de Deus. E a Bíblia diz que eu não devo amar o mundo nem o que há nele. Porque se eu amar o mundo, o amor do Pai não está em mim. Então eu tenho que entender que Cristo veio para me desarraigar, tirar de forma abrupta desse mundo perverso. Há um padrão de santidade que Deus espera de mim e de você. É na linha, faça morrer a sua natureza pervertida. Eu tenho essa natureza pervertida, você tem essa natureza pervertida. E você tem que lidar com ela todo dia. A devoção vai te ajudar a ter uma vida de santidade. Livre-se da corrupção, é a orientação das paixões que há no mundo. Saia dessa, meu irmão. Mas, em terceiro lugar, a jornada da piedade precisa de mais virtudes. Porque devoção, santidade, a virtude, quando você vai olhar o significado dessa ideia de virtude, você vai perceber que tem a ver com uma conduta de pensamento e postura virtuosa. É uma bondade moral que a pessoa é inerente a uma pessoa. É trabalhar a vida com modéstia e com pureza. É aquela pessoa que não é maliciosa. Essa pessoa é virtuosa. E você percebe aqui que há um entrelaçamento que ele diz, você tem que associar com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade com a fraternidade com o amor. Então a piedade, ela está no início, quando o texto começa. Se você tem que ter uma vida piedosa através do conhecimento de Jesus, porque se você conhecer mais de Jesus, o conhecimento completo dele, e ser coparticipante da natureza do Senhor Jesus, você vai exercer uma vida piedosa. E depois ele diz que vai tendo uma cadeia, e a vida piedosa se encontra no meio aqui também, até chegar à fraternidade, amor, e você colher frutos maravilhosos. No campo das virtudes você vai encontrar muitas coisas que a gente precisa resgatar na sociedade. A integridade. A pessoa integral é uma pessoa correta, certinha. É bom lidar com profissionais assim. Quando a gente fala aqui parece que fica muito no ar, né? Mas se você combinou fazer um trabalho, vai lá e faça. Ah, mas eu estou levando prejuízo. Mas você não combinou? Então faça. Isso é integridade. É aquela palavra que o próprio salmista diz, que jura com dano próprio e não se retrata. Que é isso? Ele prometeu, vou vender esse meu carro para você por 30 mil reais.
Aí depois você descobre que na tabela FIPA era 35, e você levou um prejuízo de 5 mil, mas você já tinha negociado, e de repente você descobre isso, fala, não, não posso, você não deu, jura com dano próprio, eu vou perder os 5, mas eu não me retrato porque eu tinha falado, e a minha palavra é palavra. Então essa ideia de integridade é virtude, mas não só a integridade, a retidão, a pureza, a coragem. E eu queria destacar 2 virtudes, a humildade. A humildade se contrapõe muito à arrogância, à prepotência, ao esnobismo. A humildade é a orientação bíblica, condescendei com o que é humilde. E essa virtude ela é importante se você quer ter uma vida piedosa. A humildade não quer dizer que você não tem que ter nada, mas você tem que ter as coisas, mas sem se prender a elas. A humildade, e às vezes você pode perceber nisso, me recordo uma vez um irmão em Maracaju chamado Celso, ele foi presbítero da nossa igreja lá. Ele é um homem que tinha uma loja de materiais de construção em Prudente, muito grande. E esse homem, por causa da época do Collor, aquela questão de cimento, teve um acidente que aconteceu lá na rodovia, perto de Presidente Epitácio. Ele teve um prejuízo absurdo, ele faliu. Era um homem que viajou para o mundo inteiro, andou para a Europa, tal. E eu conheci esse homem e eu vi ele dirigindo uma variante antiga ali em Maracaju. Gostava de pescar, eu admirei a postura daquele homem. Porque ele foi um homem, mas ele soube se enquadrar na vida simples dele. E eu acompanhei toda essa história. Uma outra pessoa muito inspirativa na área da humildade é o reverendo Benedito Troquês. Alguns anos atrás eu me recordo que ele ia presidir a reunião do conselho, eu me encontrar com ele lá na Missão Kaiowá, ele tinha uma Kombi amarela. E nessa Kombi amarela, ele enchia de cascalho, de cimento, e ele tinha um ministério na aldeia indígena que é tapar os poços dos indígenas aqui na região da aldeia. E certa vez eu fui até a missão e eu encontrei com ele no caminho, meio do caminho, ele já estava indo, eu cheguei antes dele e fiquei aguardando. E ele estava na sua Kombi cheia de indígenas. E cada pessoa que descia da Kombi, ele dava uma coisa da compra dele. Então ele tinha feito uma compra no mercado e cada indígena que descia, ele dava alguma coisa. Falei, que humildade é que esse homem tem. E que simplicidade um homem de Deus está aí, o nosso decano, no final da sua vida. Mas é aquela ideia de ser despojado das coisas. Eu sei que você gosta do seu carro chique, bonito, da sua casa que ostenta, meu irmão, mas a Bíblia diz, condescender que é humilde, não é errado ter essas coisas, mas você tem que tomar muito cuidado para você não se tornar soberbo e se achar melhor que os outros. E como você lida com os outros é uma forma de saber se você é humilde ou não, se você é capaz de se inclinar e capaz de atender as pessoas e ter o coração. Então a pessoa humilde reconhece as suas limitações, ela sabe se posicionar e se sujeita ao processo de Deus nas situações difíceis. Então aceite a correção, aprenda com os outros e não se ache autossuficiente. Muito cuidado com essa linha coach. Eu me recordo que alguns anos na empresa que eu trabalhei, eu ia num centro de formação lá em Campo Grande e um dia estava numa sala e o pessoal, eu posso, eu consigo, eu vendo, eu sou bom. Calma. E Jesus diz, sem mim? Sem mim? Então eu não posso nada. Então, coloque-se no seu lugar, saiba se colocar sob liderança. Tenha uma vida discreta e humilde, sem ostentação. Olha para as periferias, olha para as pessoas. Eu falei para vocês do pecado que eu cometi, porque recentemente eu estive em Chavantes, e eu fui num bairro lá perto, que Irapé é o nome do lugar, e eu fiquei, nossa, que lugar difícil, a gente queria sair logo daquele lugar, porque ele era violento, ele era ameaçador. Mas aí eu cheguei a perceber que nós não conhecemos, pelo lugar que a gente vive, pelo ambiente que a gente está, pelas pessoas que nos cercam, que nós não conhecemos a realidade da nossa cidade. A gente não anda na periferia. Então isso causa para mim um distanciamento da comunidade. E é uma coisa que a gente não pode cometer com a igreja que completa 62 anos. Nós tivemos esses dias aí o projeto Mitatapeporã, que o missionário Eli trabalha, é para aproximar da comunidade indígena. Esses dias nós tivemos uma parceria com o Sebrae aqui, que várias mulheres indígenas vieram participar aqui dentro, trabalhando com serviços de cozinha e coisas para trabalhar e vender. Então nós temos que criar, vai começar um projeto de judô daqui uns dias, aqui nesse ambiente do auditório,
para trabalhar as crianças da região aqui, para a gente criar essa aproximação. Então, meu irmão, Deus seja louvado porque Ele te deu uma boa situação. Mas, por favor, cuidado com o seu pedestal. Cuidado com o nosso pedestal. Para a gente não se distanciar das pessoas. Tenha uma vida discreta e humilde. E o mundo dá voltas. Às vezes você está aí se gabando tudo e daqui a um dia você está numa pior. E aí, como é que você vai fazer? Então, faça como Paulo. Aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Tanto ser honrado como ser humilhado. Tanto viver na fartura como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E o domínio próprio é uma virtude interessante de trabalhar com a sua própria disciplina espiritual. Cuidado com o que fala. Cuidado, policiar constante a sua fala, a sua jeito de lidar com as pessoas. Porque tem gente que não espera nada e já vai falando pelos cotovelos e ofende, machuca. Então, cuidado, reflita mais, espere mais, pense mais para chegar e conversar e falar moderação. Mas vamos fazer o fechamento disso. Se há mais virtude, nós temos que, conforme o texto utiliza, se você quer caminhar na jornada da piedade, além da devoção, da santidade, das virtudes que devem ser estampadas na sua vida, você tem que ser uma pessoa diligente, dedicada. É o que ele diz aí, reunindo toda a vossa diligência. A palavra diligência significa empenho, significa dedicação, foco, resolutividade naquilo que se executa. Então, interessar-se com muita seriedade, isso é diligência. Meu amigo, faça tudo com diligência. Lava a louça com diligência. Organize o quintal da sua casa com diligência, faça com vontade, faz a tarefa de casa, alunos, filhos, estudantes, com diligência, com vontade, com empenho. E aqui diz, reúna isto, colaboração além da medida, é fazer o seu melhor para algo. E aqui quando a gente fala para a igreja, nós estamos falando de diligência, de empenho com as coisas de Deus. Foco no reino dele, na paixão dele. Porque, meu irmão, tudo isso que você vê aqui vai passar. Vocês já viram aqueles vídeos de que dizem aquelas pessoas que trabalharam muitos anos atrás, hoje já não existe, vai contando pessoas famosas que não já existe mais? Vai acontecer com você e comigo. Então, o seu foco tem que ser no céu. O seu investimento tem que ser no céu. As coisas celestiais tem que ser lá do alto. A dedicação a Deus, o seu reino, uma identidade espiritual, ter um vínculo eclesiástico. É importante, eu acho muito lindo pessoas que estão aqui há mais de 40 anos nessa comunidade aqui junto comigo. Mas eu acho tão ruim esse fluxo grande de pessoas que vêm e que vão. Deu meu tempo aqui, estou sentindo uma nova direção de Deus. Meu irmão, não creio que Deus trabalha muito nessa vibe, não. Se um dia Deus trabalhou o seu coração e Deus te coloca aqui, ama, faça com diligência, com amor. Se coloque à disposição, eu quero servir. Há uma canção antiga que diz, Senhor, eu quero sentir a Tua presença no meu coração. Faz-me puro e sincero, de Ti eu quero poder. Senhor, eu quero sentir com todo o meu ser. E eu quero servir. É tão linda a expressão bíblica, Eneine, eis-me aqui. Estou aqui. Deus, o que o Senhor quer fazer? Me usa. O que o Senhor quer fazer? Estou aqui, estou pronto. Usa a minha vida. E aqui entra a vida disciplinada, porque crescer em piedade não é automático, requer dedicação, disciplina, intenção, requer exigência, exige esforço intencional. Não se cresce sem disciplina, sem foco, sem renúncia, em todas as áreas da vida. Se você quiser crescer profissionalmente, não se cresce sem disciplina, sem foco, não se cresce sem renúncia. Não conquista nada na vida sem disciplina. Não conquista nada na vida sem foco e sem renúncia. E diligência é ter uma prioridade com aquilo que é espiritual. Perseverança e constância. É uma vida com propósitos. E aí, pelo menos isso aqui, vocês já viram comigo esses dias atrás. Quais são os 5 propósitos que estão aí entre parênteses? Vamos dizer comigo? Adoração, evangelismo, comunhão, discipulado e ministério. Paulo, ele diz assim, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado na vida das pessoas. É o discipulado. No ministério, a gente tem alegrias e a gente tem decepções ou tristezas. Eu diria que a alegria
João diz isso: eu não tenho maior alegria do que essa, de saber que os nossos filhos andam na verdade. Alegria pastoral, alegria no ministério, em qualquer um que exerce o ministério, seja líder de célula, seja líder de curso, a alegria nossa é ver que aquelas pessoas estão firmes em Deus, decididas, convictas, posicionadas e caminham perseverantes. Crescem espiritualmente, tão desejosas, e é tão gostoso acompanhar vidas assim. Decepções e tristezas da vida pastoral. Aqueles que retrocedem, que de repente estão caminhando e param tudo e voltam tudo para trás. E voltam para a velha vida. Isso é terrível. É uma angústia muito grande que traz no coração de qualquer líder. Abandona o caminho, abandona a fé, volta para o mundo. E começa com difamação e ingratidão. Cara, isso é uma angústia ruim. Que o Senhor nos dê mais alegria e nos dê pessoas que encaram esta ideia que o próprio texto nos diz: reúna toda a vossa diligência. E o amor ao próximo é uma virtude que eu queria fechar com ela. Desculpa, um caminho da piedade que eu queria fechar com ele. O texto diz: com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. A fraternidade é uma palavra justaposta com Philadelphos. Phila, amigo. Delphos, irmãos. Amor de irmãos, ou amigo de irmãos. Nós precisamos ter uma igreja Filadélfia. Uma igreja que ama as pessoas no relacionamento ao próximo. Você está percebendo que hoje os pets estão tomando o lugar de gente? Quantas pessoas que não investem pet? Eu não tenho nada contra cachorro, contra gato. Eu acho que é legal, eu gosto dos animais. Mas, cara, eles não valem mais que gente. Esses dias nós estávamos fazendo uma viagem, dentro do avião, um cachorro começou a latir. Falei, que chato esse trem. Cachorro tem lugar dele. Por que ele tem que andar junto do banco com a gente aqui, nesse lugar? E tem gente que dorme com o cachorro. Esse dia eu fiz um casamento que as alianças foram trazidas por um cachorro. Falei, Deus. Que mundo louco que a gente está vivendo. Ser humano, a gente precisa se voltar mais para as pessoas. Para a gente. Fui num velório nessa semana, de repente veio uma moça magrinha, mirrada e suja. E eu estendi a mão para ela porque ela me conheceu, falou, pastor, e eu vi que ela está perdida no mundo. Eu falei, volta para casa. Se perdeu. A gente perdeu o senso de ser humano, de olhar para as pessoas. Médicos são assim. Esses dias eu fiz uma consulta em Cascavel, achei interessante, o cara me atendeu, fez muito bem. Daqui a pouco ele queria me dar um tratamento que custava 10 mil reais. Falei, sai fora. Ainda bem que meu filho estava comigo, pai, isso aí esquece. Então em todas as áreas profissionais nós vamos encontrar gente assim, que não pensa no ser humano. Esse dia eu escutava uma entrevista de pessoas que têm metas nos hospitais para internar pessoas. E tem gente que eles não querem internar dependendo da doença porque vai dar prejuízo para o hospital. Cara, isso é humano que você está vivendo no mundo. Deus, desperta em mim a piedade, a fraternidade e o amor, porque eu preciso desenvolver esse amor ao próximo. E a Bíblia é cheia de uns aos outros, e eu quero estimular você a viver nisso. Ações lindas que acontecem eternamente. Esses dias participei de um casamento que o casal não tinha condições de fazer a sua própria cerimônia, e a célula dele fez tudo. Falei, uau, esse é o caminho. Eu já vi células com ações sociais em alguns lugares, grupos que têm uma ideia do que é chamada piedade e a fraternidade. Porque piedade sem fraternidade não é piedade, tem que ter fraternidade. Gente que facilita o negócio dos outros, você que tem mais que os outros e às vezes tem uma pessoa que está numa posição menor, ajuda esse cara para ele erguer e crescer também. Invista na formação de alguém. Doações de algo que pode ser útil para alguém. Um mérito dessa igreja, alguns anos atrás, nós tínhamos uma pessoa que estava com problema de drogas. E a gente conversou no conselho, na mesa diaconal, não lembro, faz uns 30 anos atrás isso. E essa pessoa foi para uma casa de recuperação e ela voltou recuperada. E hoje ela coordena uma casa de recuperação aqui na cidade de Dourados. E ela diz assim, muito obrigado, pastor, por aquilo que vocês fizeram por mim. Meu irmão, tem muita coisa para fazer. A jornada da piedade então passa por mais devoção,
passa por virtudes, passa por humildade, dedicação, amor ao próximo. E olha só a conclusão do texto: essas coisas existindo no meio de vocês vão, e aumentando e crescendo no meio de vocês, vão fazer com que vocês não sejam inativos, passivos, parados, nem sem produzir frutos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se essas coisas existirem em vocês, vocês vão ser frutíferos e vocês vão ser ativos. Isso é piedade. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Há uma canção, eu falo até para o pessoal, isso aí é uma canção minha predileta, e até tomo cuidado para não cantar muito, porque fica batido, mas eu não tenho uma canção que expressa mais essa ideia de usa-me, sonda-me, Senhor, e usa-me, usa o meu coração. Nós vamos declarar essa canção. Se você nesta manhã, Senhor, 62 anos nós estamos comemorando como igreja, e foi enfatizado esses dias sobre vida piedosa, vida piedosa, vida piedosa. Usa a minha vida, eu quero viver nessa vibe, nessa dimensão. Se você quer isso, faça essa oração e vamos declarar juntos essa canção. Até se você quiser consagrar a sua vida para ser mais usado pelo Senhor, enquanto cantarmos, se você quiser vir à frente, nós vamos orar com você aqui no final. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que enfim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, alguns anos atrás, depois da partida do nosso filho para estudar e nunca mais voltar, esta canção reanimou minha depressão, minha angústia. E ela tem sido uma companheira para colocar sempre à disposição do Senhor a minha vida, da minha casa, da minha esposa, da Neia, para dizer: sonda e vê se há em nós algum caminho ruim e guia-nos pelo caminho eterno, mas usa-nos. E aqui estão pessoas que estão declarando nesta manhã: usa a minha vida como farol, como ponte, como abrigo, como flecha. E eu quero pedir que essas pessoas possam ser ouvidas em suas orações e o Senhor possa desenvolver em nós uma vida piedosa, com mais devoção, com mais santidade, com mais virtude, com mais humildade, com mais amor às pessoas. Faz isso, Senhor, especialmente essas pessoas que estão aqui colocando à sua disposição para assim serem tratadas. Mas eu creio que também em toda essa congregação, que tem gente aqui que não veio à frente, mas que estão dizendo: Senhor, aqui está a minha vida, eis-me aqui, usa a minha vida, usa a tua igreja, usa o teu povo, usa-nos como sinal do teu reino, aqui neste lugar, na cidade, no estado, no país. Usa a tua igreja com essa característica piedosa. É assim a nossa oração e nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.